Meus amigos e irmãos do nosso curso bíblico Bíblia Descomplicada, paz do Senhor, aqui é o Misael Lopes. Hoje eu estou aqui para nós falarmos sobre esse importante tema dentro do nosso curso, que é a atuação profética. Conforme já falei no vídeo anterior, a atuação profética no tema bíblico, ele teve a sua maior intensidade durante o período da monarquia, né? O profetismo, que foi um movimento surgido entre os hebreus, movimento político, social, religioso, foi de grande relevância porque foi uma tentativa de Deus em resgatar os valores que foram perdidos ou estavam sendo abandonados. E nós vamos hoje falar sobre os 12 profetas menores. É importante mais uma vez salientar que eles não são chamados de profetas menores e nem os maiores de maiores por grau de autoridade, importância ou proeminência, mas sim pela quantidade de conteúdos que eles produziram. No decorrer da aula eu vou estar me utilizando de algumas anotações que eu fiz para que nós possamos ter aí um maior entendimento. Haja vista que nós estamos falando aí de 12 profetas, cada um em seu respectivo tempo e contexto histórico. E nós começamos então pelo profeta Oséias. O profeta Oséias, ele vai ser contemporâneo do profeta Amós, que pregou no caso ao reino do norte, né, e de Miqueias, e no caso de Isaías, que profetizou para o lado sul, né? Enquanto o profeta messiânico ele estava atuando em Judá, Oséias ele exerce o ministério dele exatamente nos mercados comerciais do Reino do Norte. Né? Ele foi chamado como profeta já no final do reinado de Jeroboão II, né? Que foi o último rei poderoso da nação, no caso do norte, né? Que usufruiu de um reino de grande prosperidade. Né? Já o ministério dele provavelmente vai se desenvolver no final do reinado de Jeroboão II no norte e de Uzias no sul, terminando assim, no caso, no reinado de Ezequias ao sul. Então esse é o profeta Oséias. Profeta Oséias. Sugiro aos irmãos que em tempos estejam lendo, né, com um pouco mais de detalhe os profetas menores. São livros de temas extremamente importantes para o nosso tempo. O livro do profeta, no caso Oséias, melhor dizendo, Oséias vai refletir o amor de Deus para com Israel, né? O perdão, a misericórdia, a longanimidade de Deus para com o seu povo. Ao passo que nós vemos também sobre o profeta agora já Joel. O profeta Joel ele vai, no caso, desenvolver o ministério dele já em Jerusalém. Né? Ele morou e profetizou em Jerusalém e ele tinha um amplo conhecimento, no caso, com os acontecimentos em torno do templo. E há uma referência bíblica em Joel, capítulo 1, versículo 13 e versículo 14, bem como também no capítulo 2, versículo 17. Joel é o grande profeta do avivamento, né? O profeta que profetizou a efusão do Espírito Santo e ele deixa vislumbres especiais em sua época, falando sobre esse grande mover de Deus para os dias próximos, para tempos futuros, no caso se referindo à época dele para frente. Vamos ver também o profeta Amós, né, que atua nos reinados, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias também de Jeroboão, né, filho de Joás, rei de Israel. Né? Amós capítulo 1, versículo 1 é uma referência bíblica disto. Né? Então, assim, existe um consenso entre os estudiosos para estabelecer que, no caso, Amós tenha profetizado entre meados de 765 a 750 a.C., né? E é importante salientar que Amós ele vai entregar a sua profecia especificamente para Israel, mas propriamente falando para Betel, né? Onde que ficava, no caso, a 19 quilômetros ali de Jerusalém e era onde também funcionava um centro religioso do lado norte, né? Do lado norte, no caso de Israel.